Voltamos à entrevista com a doutora em paisagem, Shirley Alves. Doutora Shirley, falávamos na paisagem dos países desenvolvidos que se preocupam mais com a qualidade da integração da paisagem, né? Isso tem a ver também com a questão dos prédios, como que as edificações fazem parte desse processo. A gente vê, por exemplo, na Europa, na Alemanha mesmo, o Reichstag, a central lá do parlamento alemão, você tem um prédio antigo e tem uma cúpula de vidro toda moderna, né? E fez a integração daquela paisagem. Como que as edificações devem ser projetadas para se ter uma paisagem mais agradável? Então, a paisagem, quando a gente fala, por exemplo, em edificação, paisagem urbana, o agradável dentro do contexto da paisagem, ele muito pessoal também, né? É pessoal, mas ele tem um lado técnico, que é de considerar a escala humana. Por exemplo, se pensarmos em Brasília, né? Brasília, quando foi construído, foi muito falado das pessoas que iam a Brasília de sentir como uma cidade fria, como uma cidade sem gente, né? Então era uma resposta, era um sentimento quase que unânime das pessoas que iam a Brasília de chegar falando isso, da frieza, do vazio, né? E isso é decorrente da escala desse projeto arquitetônico, que é uma escala monumental. A escala que dá o bem-estar ao homem é essa que é do tamanho da percepção do nosso olhar, do nosso alcance. É uma escala menor do que essa escala monumental. Isso traz uma sensação de bem-estar. Você estava falando de Paris, né? Isso. Eu queria voltar a Paris, que tem monumentos fantásticos também. Mas, não é uma escala monumental também? Não. Se você perceber, a largura das ruas de Paris, alguns bulevares são mais largos, mas aí, para poder quebrar aquela imensidão da largura, eles colocaram o plantio de árvores, né? E a altura dos prédios, isso foi um estudo feito, né, no século XIX. A altura dos prédios também é para poder dar esse bem-estar para as pessoas. Então, que está dentro dessa concepção da paisagem e dessa escala humana. Então, quando a gente extrapola a escala humana, a sensação de bem-estar, ela não é muito presente, nem para muito pequeno, nem para muito grande, né? Então, dentro da paisagem urbana, as coisas mais dentro da escala humana, sem pensar em aglomerações muito grandes, espaços muito grandes, são mais aconchegantes e causam um bem-estar maior. E isso não é um estudo recente, isso é estudo que foi feito na urbanização no século XIX, né? E que existe até uma tendência de criar ambientes enormes para muita gente, mas que não causa esse bem-estar. E o bem-estar é uma das coisas também que a gente estuda na paisagem, né? Certo. A gente tem observado aqui no Brasil, principalmente na região litorânea, né? O Espírito Santo é um estado que tem 411 quilômetros de litoral, e a gente observa isso no litoral da Bahia, em quase todo o litoral brasileiro, aquelas áreas que eram quase que praticamente nativas, né? Elas foram urbanizadas muito repentinamente, muito rapidamente, e o processo de urbanização muitas vezes desrespeitou a paisagem natural e criou, eu diria, agressões muito grandes, né? Com prédios enormes em áreas que são paisagens naturais, quebrando a visão de rochedos muito vistosos, de coisas maravilhosas que a gente tinha, e criando ambientes, por exemplo, se tem uma pequena ilha que nós temos aqui, né, Ilha do Frade, Ilha do Branco, muitas residências adentraram
o limite da rocha, né? Então, de uma certa forma, causando um estrago naquela bela paisagem natural que era a pedra, né? E a sua conformação natural que atraía as pessoas. O litoral é um dos ambientes mais frágeis que a gente tem, né? E são paisagens, não só o ambiente, mas também como paisagem. Porque esse interesse do homem no século XX, do balneário, né, de ir para a praia, criou uma especulação muito grande e uma urbanização acelerada dentro desse ambiente do litoral. E aí você vai ter problemas ambientais e paisagísticos, né? E essa falta de visão, até de sustentabilidade, né? Ela acaba, o que eu brinco, de matando a galinha dos ovos de ouro. O que é um atrativo, ele é tão sufocado com construções que adentram, como vocês adentram no mar, ou tampa a visão de uma bela paisagem, que aquilo passa... Acaba perdendo aquela qualidade, né? Perdendo, morrendo, né? Se mata a paisagem, acaba com a paisagem. E aí, acabando com a paisagem, você acaba com o atrativo. Então, a cidade, ela pode ser generosa e formar belas paisagens. Você estava falando de Paris. Paris é uma cidade que tem uma bela paisagem e totalmente construído, né? O que a gente tem de beleza natural é só o Rio Sena. O resto é completamente construído. Então ela pode diferente ser... do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que tem a beleza natural. Aqueles monumentos fantásticos, né? O Pão de Açúcar, Corcovado. Ela pode ser generosa ou ela pode não ser generosa, ela pode ser destruidora, ela pode acabar com a paisagem, né? Então você tem paisagens naturais, se você não tomar cuidado, que você não tiver uma política da paisagem, a gente estava falando de política, por isso, né? Tem que entrar o poder público nisso. O poder público é muito importante. Se deixar pela iniciativa privada e a especulação imobiliária, invadem todas essas áreas à procura de áreas nobres. Exato. E acabam e sem perdendo. Essa visão de sustentabilidade, que é de garantir para gerações futuras que ela continua tendo aquela paisagem, que aquela paisagem continua fazendo parte daquela cidade, né? Certo. Então, a política é muito importante, não só para regulamentar, mas também para sensibilizar, né? Para conscientizar e para criar esse movimento de participação das pessoas nessas tomadas de decisões. Isso não quer dizer que a gente não queira uma evolução, que não se desenvolvam, que não venham fábricas, que não tenha transmissão elétrica, né? Mas que isso tudo ocorra dentro de um processo mais planejado e que com qualidade, considerando a paisagem, que ela seja sempre considerada para poder garantir, né, essa sustentabilidade para as gerações futuras e oferecer um bom quadro de vida. E como que é a política no Brasil da paisagem? Hoje praticamente a gente não tem muita gente defendendo essa... Não, assim, o que a gente tem algumas leis... E a legislação? A gente tem algumas leis da década de 30 que aborda a questão da paisagem, tá? Em monumentos naturais e arquiteturais. E depois o primeiro instrumento legal na esfera nacional foi a chancela, foi criado no IPHAN em 2009, com a chancela da paisagem cultural. E então, nas outras esferas estaduais e municipais, a gente ainda não tem nada de política. E nesse ponto, o Estado do Espírito Santo ele está sendo pioneiro. Esse é o primeiro curso promovido aqui no nosso estado? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco.